Hereditário, filme lançado em 2018 e dirigido por Ari Aster, é amplamente considerado um dos filmes de terror mais impactantes dos últimos anos, e muito disso se deve ao seu profundo mergulho no terror psicológico e na atmosfera densa que o filme constrói. Segundo a crítica especializada, o filme se destaca por ir além dos sustos convencionais e explorar temas complexos como o luto, trauma familiar e hereditariedade, usando o terror como uma metáfora para questões humanas mais profundas. A maneira como Aster constrói o suspense, levando o espectador a uma espiral de tensão crescente, foi apontada como uma das grandes qualidades do filme. Em vez de confiar em sustos fáceis, Hereditário envolve o público em uma narrativa sombria e inquietante, onde o horror é lentamente revelado, deixando o espectador em estado de constante ansiedade. Esse estilo de terror mais psicológico, onde o que está fora da tela é tão assustador quanto o que está nela, foi amplamente elogiado pela crítica, que viu no filme uma obra única e refrescante dentro do gênero. Outro ponto destacado pela crítica é a atuação de Toni Collette, que entrega uma performance intensa e emocionalmente devastadora como Anne, a matriarca da família. A transformação de sua personagem ao longo do filme, à medida que ela lida com a perda, o trauma e o horror sobrenatural, é um dos pilares da narrativa e algo que críticos aplaudiram de forma quase unânime. A atuação de Collette foi descrita como uma das mais poderosas em um filme de terror, trazendo uma profundidade emocional rara ao gênero. Esse comprometimento com o drama familiar torna o filme ainda mais perturbador, pois os elementos de terror são diretamente ligados às relações humanas e ao sofrimento real, o que amplifica a sensação de desespero e claustrofobia. Críticos também destacaram que Hereditário consegue transformar a dor e o luto em componentes de terror, oferecendo ao público uma experiência mais visceral e emocional do que o tradicional susto. A direção de Ari Aster foi outro aspecto amplamente elogiado. A maneira como ele equilibra o drama familiar com o terror é impressionante, e sua atenção aos detalhes visuais e simbólicos do filme foi algo que chamou a atenção dos críticos. O uso de enquadramentos simétricos, longas tomadas e uma direção de arte minuciosa cria uma sensação constante de desconforto e de que algo está sempre errado, mesmo antes do terror se manifestar plenamente. As cenas são construídas de forma a instigar uma atmosfera opressiva e inquietante, muitas vezes jogando com o silêncio e o vazio para amplificar o medo. Aster também foi elogiado por sua coragem em não entregar respostas fáceis ao público, deixando várias interpretações em aberto, o que contribui para a sensação de incerteza e mistério que permeia todo o filme. O controle que o diretor exerce sobre o tom e o ritmo de Hereditário foi considerado uma das razões pelas quais o filme é tão eficaz em provocar uma reação emocional profunda no espectador. Do ponto de vista técnico, Hereditário também se destaca, especialmente pela sua fotografia e trilha sonora. A fotografia de Paweł Pogorzelski usa uma paleta de cores sombria e iluminação que intensifica o sentimento de isolamento e medo. As cenas dentro da casa da família são filmadas de forma a parecerem quase como uma casa de bonecas, reforçando a sensação de que os personagens estão presos em um destino inescapável. Já a trilha sonora de Colin Setson é essencial para a construção do clima, com sons agudos e dissonantes que criam uma atmosfera desconcertante e deixam o público constantemente tenso. A combinação desses elementos técnicos reforça o terror psicológico e a sensação de que o horror está sempre à espreita, mesmo quando nada parece estar acontecendo diretamente na tela. Esse uso inovador da parte visual e sonora foi amplamente reconhecido como um dos pontos mais fortes do filme. Hereditário foi aclamado por sua originalidade dentro de um gênero que muitas vezes se apoia em fórmulas repetitivas. Ele trouxe uma nova abordagem ao terror, focando em medos mais íntimos e pessoais, e desafiando as expectativas do público sobre o que um filme de terror deveria ser. Muitos críticos viram no filme uma espécie de renascimento do terror moderno, que não se contenta apenas em assustar, mas em explorar temas profundos e desconfortáveis que ficam com o espectador muito depois dos créditos finais. Esse impacto emocional e psicológico, somado à originalidade e ao uso magistral de técnicas cinematográficas, é o que garantiu a Hereditário um lugar entre os grandes filmes de terror, sendo considerado por muitos críticos como um dos filmes mais perturbadores dos últimos anos.